Bom dia, meu grande e amado Pará, bom dia, Cristo mais aqui com você na RBA, nesse domingo maravilhoso que nós estamos iniciando esse mês de julho, mês de verão, é o verão amazônico. Olha quanto encanto, quanta beleza, nós estamos já nos preparando para esse grande mês que estamos celebrando, que estamos vivendo esse mês maravilhoso, né, do mês de julho, certo? E hoje nós estamos celebrando também, nesse domingo, o dia, tá, do Papa. Hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo. Ah, mas não foi dia 29 de junho? Sim, a data, tá, para a gente compreender bem, tá? A data é dia 29 de junho, por sinal, na quarta-feira, tá? Na quarta-feira, dia 29, o Papa celebrou na Basílica de São Pedro em Roma a celebração solene, né? Inclusive os bispos do nosso regional estavam lá presentes nesta celebração, porque aconteceu a visita ad limina, que a cada 5 anos os bispos devem fazer essa visita ao Papa. É um momento, né, de unidade dos bispos com o chefe da igreja, que é o Papa Francisco, hoje, tá, que está no comando da Igreja Católica no mundo inteiro, né? Então, dia 29, houve essa celebração solene lá. Mas a igreja no Brasil, tá, ela transfere essa solenidade para o domingo seguinte, que é hoje. Portanto, hoje, a liturgia que nós estamos celebrando aqui no Brasil, tá, é dedicada a São Pedro e São Paulo, que é o dia do Papa. Tá bom? Então vamos ouvir o evangelho de hoje, da celebração de hoje, tá, que é narrado por São Mateus, capítulo, né, que está aqui, o capítulo, vamos ver aqui, capítulo 16, de 13 a 19. Então vamos preparar a nossa liturgia para ouvirmos então a proclamação do evangelho desta solenidade de hoje de São Pedro e São Paulo. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu serás Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só esse encontro de Jesus com Pedro. É interessante porque Jesus escolheu Pedro. Pedro, antes Simão, né, era um pescador, um homem rude, porque todo pescador tem esta figura, né, do homem rude, um homem simples, homem, né, corajoso, no entanto, porque enfrentar o mar não é para qualquer um, não. Né? Não é para qualquer um que pode colocar aí uma barca para avançar nas águas
enfrentar as ondas, as maresias, as tempestades. E Pedro, Simão, né, até então, era um pescador e representava, portanto, a figura de uma pessoa que estava ali sempre pronto para lançar as suas redes. E o primeiro encontro de Jesus foi exatamente no Mar da Galileia, quando Pedro estava voltando da pescaria, já estava arrumando a sua rede, guardando a barca, e Jesus chega lá para pedir peixe. Vocês têm peixe aí para comer? Olha, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. E Jesus então vai dizer, lance a rede ali nas águas mais profundas, à direita. E então, Pedro respondendo, em atenção à tua palavra. É interessante como as coisas de Deus acontecem assim de uma forma extraordinária, tão simples, mas extraordinária. Por quê? Porque Simão, que depois passou a ser chamado Pedro, tá? Como poderia acreditar nas palavras de uma pessoa que para ele talvez fosse ainda desconhecido? Não tinha assim ainda aquela afinidade, aquela aproximação. Mas algo fez com que o coração de Pedro despertasse para a missão. A voz, a palavra. Então vejam a fecundidade da voz da palavra de Deus. Foi aí então que Pedro vai dizer, em atenção à tua palavra, porque Pedro já havia dito, passamos a noite toda, estou cansado. Poderia muito bem dizer, não, deixa para depois, né? O que acontece? Esse depois não poderia acontecer o que de fato se realizou, uma grande pesca, né? Que hoje a gente vê como um grande milagre que aconteceu naquela ocasião. Tudo em atenção à palavra. E aqui no Evangelho, Jesus vai perguntar para os discípulos, para o povo aí, quem sou eu? O povo responde, olha, eles estão achando que você é um dos grandes profetas aí, João Batista, Jeremias, Elias. Claro que a imagem que o povo estava tendo de Jesus era a melhor possível. Ainda não era suficiente para compreender que era o Messias, mas já havia algo, né, importante. Ele era um grande profeta, comparado aos grandes profetas, homens enviados por Deus para falar de Deus, como João Batista, como Elias, como Jeremias, os grandes, maiores profetas. Então Jesus tinha, portanto, esta admiração do povo. Mas Jesus queria ainda uma clareza maior. E para vocês, quem sou eu? E Pedro então vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus então vai dizer, tu és Pedro. Pedro é rocha. Significa isso, é o significado da palavra. E sobre esta rocha, eu vou construir a minha igreja. Olha só que maravilha, né? Então, Pedro é o escolhido por Cristo para construir a sua igreja. A igreja, não mais aquela barca, não mais a arca de Noé, né? Mas a barca de Pedro que Jesus vai utilizar para avançar nas águas mais profundas, porque Cristo é Ele que conhece a profundeza dos mares. Nós não conhecemos, mesmo com toda a tecnologia que possamos ter, mas ainda não é suficiente para conhecer as profundezas do mar. Mas Cristo conhece. Cristo sabe onde é que está o peixe, né? Nós não sabemos. Nós podemos lançar à direita, à esquerda, podemos lançar em vários lugares e não encontrar nada, certo? Mas a palavra de Deus, ela nos indica o lugar certo para que a gente possa viver essa missão. Essa é a maravilha
que Deus vai realizar na vida de Pedro. E por sinal, né, ele vai confiar a Pedro as chaves do reino de Deus. Olha só, ele vai confiar. Quem é que confia a chave da sua casa? Quando um pai, a mãe confia a chave da sua casa para o filho, significa que ele está depositando no filho a confiança que ele pode entrar, ele pode sair, a hora que ele achar oportuno, né? Então é um ato de confiança. E Jesus então passa essa confiança à pessoa de Pedro, confiando a ele a chave do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado do céu. Olha só essa missão. E depois Jesus vai confiar a Pedro o cuidado das suas ovelhas, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Então, nesse primeiro bloco, né, a gente refletiu um pouco a figura de Pedro, o escolhido por Cristo, tá? E no próximo bloco vamos falar um pouquinho também de Paulo, tá certo? O grande apóstolo, o grande evangelizador. Mas antes de ir para o intervalo, vamos chamar aqui os nossos patrocinadores do nosso programa, a Máxima Segurança. Nesta eu confio. Está em nosso DNA cuidar de quem amamos, das coisas que são importantes para nós, da nossa cidade, de nós mesmos, do trabalho de cada dia. Buscamos nos reinventar sempre e, por que não, na forma de nos apresentarmos. Transformação constante e evolução infinita. Tudo com muito zelo. E isso tem uma fórmula: cuidar com alegria. Isso sim transforma tudo. Expande o horizonte de novas ideias positivas. Vem junto com a gente na alegria de cuidar com excelência. Máxima, com você por uma vida mais tranquila. Grupo Parque das Palmeiras, é lá que você deve confiar o seu ente querido. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. A Nefrosaúde, a clínica de hemodiálise que está em Ananindeua e atende toda a região metropolitana. Veja e confira. A Clínica Foco, Dr. Fernando Dias, é ele quem vai cuidar dos seus olhos. A Foco é uma clínica de oftalmologia avançada, especializada no diagnóstico e tratamento de glaucoma. Aqui você faz consultas, exames e tratamentos com o especialista Dr. Fernando Dias. Seus olhos merecem um cuidado especial. Avenida Governador Zé Moché, 937, sala 301, Edifício Real. Telefone para contato 4101-8181. A FAEPA, a Federação da Agricultura e da Pecuária, ela que rege todo o agronegócio e com certeza gerando renda, gerando alimento, dando condições para que as pessoas possam subsistir, certo? E a FAEPA, a Federação da Agricultura e da Pecuária, sendo sempre um destaque a nível nacional. E a FEComércio, a Federação do Comércio, onde temos o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho e gerando, com certeza, a dignidade humana. E também o Bonazo, tá? Que tem a loja de conveniência na Mauriti,
na Mário Covas e na Cidade Nova, onde o Marquinhos prepara, com certeza, a sua loja de conveniência, a melhor de nossa grande Belém. Com certeza o Marquinhos terá a alegria de recebê-lo lá nos seus negócios, tá bom? Nós vamos para o intervalo, mas é um tempinho só, voltamos já já. Eu sou feliz, tu és feliz, felicidade que Jesus me quis. Eu sou feliz, tu és feliz, felicidade que Jesus me quis. Vamos agora jogar lá fora toda a tristeza que vai embora. Vamos agora jogar lá fora toda a tristeza que vai embora. Eu sou feliz, tu és feliz, felicidade que Jesus me quis. Eu sou feliz, tu és feliz, felicidade que Jesus me quis. Há tanto tempo que eu precisava viver o Cristo e é agora. Há tanto tempo que eu precisava viver o Cristo e é agora. Eu sou feliz, tu és feliz, felicidade que Jesus me quis. De hoje em diante, Jesus será a minha vida e salvação. De hoje em diante, Jesus será a minha vida e salvação. Eu sou feliz, tu és feliz, felicidade que Jesus me quis. Eu sou feliz, tu és feliz, felicidade que Jesus me quis. Muito bem, olha só, depois de ouvirmos esta canção, Eu Sou Feliz, todos nós somos chamados à felicidade. É a vocação humana. Somos criados por Deus para sermos felizes. A felicidade é um dom de Deus. Deus, quando tudo criou, Ele então tomou a iniciativa de criar o homem e a mulher e colocá-los no paraíso. Tudo para fazer com que o homem e a mulher pudessem ser felizes. Mas, infelizmente, veio a serpente e permitiu que o homem desviasse o seu caminho, porque a tentação de Satanás significa desviar do caminho, não é? Mas nada disso é obra de Deus. A felicidade, sim, é obra de Deus. A desgraça é obra de Satanás. Por isso, Jesus veio ao nosso encontro para nos resgatar, nos tornar pleno na sua felicidade. E ele chamou os seus discípulos, como Pedro, que nós refletimos no primeiro bloco, e agora vamos lembrar a figura de Paulo, que antes era chamado de Saulo, Saulo de Tarso. Saulo era um soldado, um grande líder, grande guerreiro, né? Como Pedro era um pescador, também um grande líder da pesca. E Paulo, né? Depois, quando ele estava indo para Damasco, a gente lembra assim desse encontro, né, que está narrado no
no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, no caminho, Paulo, então, ele se encontra diante de uma luz que ofusca a sua vista, ele cai do cavalo, né? E de repente ele ouve a voz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E Saulo então pergunta: quem tu és? Né? Eu sou o Cristo a quem tu estás me perseguindo. E depois Paulo foi até Ananias para fazer um acompanhamento. Foi ali um retiro espiritual que Paulo viveu, e Paulo era, Saulo, né, vamos dizer assim, era um grande centurião, ele era uma pessoa muito estudiosa e, portanto, escreveu todas essas cartas que nós temos no Novo Testamento, a carta aos Romanos, Corinto, Éfeso, Tessalônica, Filipenses, a Tito, né, a Timóteo, todas essas cartas que Paulo escreveu a partir do momento em que ele se coloca a serviço do Cristo. Quando ele vai dizer: é uma necessidade para mim evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Então, Paulo, ele vai viver essa experiência profunda de Deus, de Cristo, e ele vai ser o grande desbravador da evangelização, porque ele vai se dirigir para a Grécia e formar tantas comunidades. A Grécia, a gente lembra, nesse tempo era uma comunidade, era uma civilização cultural avançadíssima, né? Mas, no entanto, eram politeístas, e Paulo vai mostrar aquele povo ali que tinha tantos, ali era o berço de toda a filosofia, ele vai mostrar: olha, temos um Deus único e verdadeiro. E Paulo, por muitas vezes, vai ser rejeitado, vai ser expulso, mas ele vai persistir nessa missão, ele vai formar as comunidades. E Paulo, então, com a sua pregação, com o seu carinho, com o seu amor a Cristo, quando ele vai dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, certo? Então ele vai dar, como ele era um perseguidor, inclusive Paulo, interessante, ele foi muito perseguido dentro da própria igreja, Por quê? Porque muitos desconfiavam de Paulo. Desconfiavam porque achavam que ele fosse um traidor, né, um fiscal ali para ficar percebendo onde os cristãos estavam se escondendo, porque era um tempo de perseguição, né? E Paulo poderia ser ali um olheiro, né, das autoridades, mas, no entanto, muita gente olhava Paulo com uma certa desconfiança. Mas Paulo foi resistindo a tudo isso, né? E o encontro dele com Pedro, né, em Jerusalém, foi o momento em que houve a primeira concílio, vamos dizer assim, da igreja em Jerusalém, porque muitos estavam discutindo quem é que tem razão, Pedro ou Paulo. E Pedro e Paulo, então, reuniu com seus discípulos, com todos os apóstolos lá, primeiro concílio de Jerusalém. Então, eles, guiados pelo Espírito Santo, celebraram a unidade. De modo que hoje nós celebramos o resultado desse primeiro concílio de Jerusalém, onde Paulo e Pedro, né, reunidos ali, nós temos que viver o Cristo. A minha igreja não é minha, né, nem de Paulo, nem de Apolo, né? Nós somos de Cristo. Isso ficou bem claro. E a partir daí, então, já não tinha mais dúvida alguma em relação à pregação de Pedro, à pregação de Paulo. Ambos buscavam viver e anunciar o mesmo Cristo. E assim a gente vai perceber a figura
como Deus agiu na vida de Pedro e de Paulo. Se nós temos hoje essa coluna da igreja, que é Pedro e Paulo, com certeza foram colunas preparadas pelo próprio Cristo. Cristo que modelou, que construiu na vida de Simão a vida de Pedro. Foi assim que Cristo também construiu na vida de Saulo a vida de Paulo. Para Paulo depois dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, meus irmãos e irmãs, hoje o Papa Francisco, que é sucessor dos apóstolos, que é sucessor de Pedro, tá? Que é sucessor de Pedro, então ele hoje representa, né, o Cristo em toda a igreja. Ele é o vínculo dessa unidade. Claro que humanamente a gente vai dizer que ele pode errar, pode, mas a igreja jamais será ofendida, jamais a igreja será abalada, como o próprio Cristo diz aqui, nem as portas do inferno vão prevalecer sobre ela, porque ela está construída sobre a rocha. Nada vai abalar a vida da igreja, tá certo? Então, que a festa de hoje, essa solenidade, possa proporcionar para todos nós, então, esta serenidade. Que todos nós possamos firmar sempre a nossa fé na Igreja Católica, Apostólica e Romana, tá bom? Nós vamos agradecer, então, aos nossos patrocinadores e a você pela sua audiência, pela sua presença aqui conosco. E vamos chamar aqui os nossos patrocinadores e depois vamos dar a bênção final. A máxima segurança, nesta eu confio. Está em nosso DNA cuidar de quem amamos, das coisas que são importantes para nós, da nossa cidade, de nós mesmos, do trabalho de cada dia. Buscamos nos reinventar sempre e, por que não, na forma de nos apresentarmos. Transformação constante e evolução infinita. Tudo com muito zelo. E isso tem uma fórmula: cuidar com alegria. Isso sim transforma tudo. Expande o horizonte de novas ideias positivas. Vem junto com a gente na alegria de cuidar com excelência. Máxima, com você por uma vida mais tranquila. Grupo Parque das Palmeiras. É lá que você deve confiar o seu ente querido. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. A Nefrosaúde, a clínica de hemodiálise que está em Ananindeua e atende toda a região metropolitana. Veja e confira. A Clínica Foco, Dr. Fernando Dias, é ele quem vai cuidar dos seus olhos. A Foco é uma clínica de oftalmologia avançada, especializada no diagnóstico e tratamento de glaucoma. Aqui você faz consultas, exames e tratamentos com o especialista Dr. Fernando Dias. Seus olhos merecem um cuidado especial. Avenida Governador Zé Moché, 937, sala 301, Edifício Real. Telefone para contato 4101-8181. A FAEPA, a Federação da Agricultura e da Pecuária, ela que rege todo o agronegócio e com certeza gerando renda, gerando alimento, dando condições para que as pessoas possam subsistir, certo? E a FAEPA, a Federação da Agricultura e da Pecuária, sendo sempre um destaque a nível nacional. E a FEComércio, a Federação do Comércio,
onde temos o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho e gerando, com certeza, a dignidade humana. E também o Bonazo, tá? Que tem a loja de conveniência na Mauriti, na Mário Covas e na Cidade Nova, onde o Marquinhos prepara, com certeza, a sua loja de conveniência, a melhor de nossa grande Belém. Com certeza o Marquinhos terá a alegria de recebê-lo lá nos seus negócios, tá bom? Muito bem, nós queremos agradecer a sua audiência, a sua presença. Eu desejo então uma semana abençoada por Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e até domingo. Tchau, tchau.